Pronto, boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 5 de julho, domingo. Eu estou aqui com a dona Clotilde. Muito prazer, dona Clotilde, eu estar com você aqui pelo Facebook. É uma alegria, faz tempo que a gente não se vê, né, pessoalmente. Desde É março, verdade, verdade. desde março, quando começou essa pandemia, a gente não se encontrou mais, porque não foi mais possível fazer reuniões, né? E aí a senhora está Isso. na sua casa e eu na minha, a gente sempre tentando Vivendo uma situação diferente, né? muito diferente, que a Mas gente pode boa falar. tarde também para todos, boa tarde para você. Realmente a gente não pôde, né, se ver mais por causa desse momento que estamos passando, mas em tudo, a gente tendo fé, a gente consegue atravessar, né? É Mas é um verdade. prazer falar com você. Eu também, estou feliz que deu certo. A gente atrasou um pouquinho, porque até o nosso companheiro Djalma estava ajudando a dona Clotilde a entrar nesse novo aplicativo que é o StreamYard, é a primeira live É que ela está verdade. fazendo no Facebook, né? Muito Com bom, eu certeza, com fico feliz. certeza. Mas é isso, a gente está sempre se desafiando, né? Aprendendo a superar as nossas dificuldades. E é isso, ó, a gente nunca É imaginou isso. que ia estar falando pelo computador, falando para, Com sei lá, certeza. centenas de pessoas no Facebook, e eu também tive que aprender, estou aqui falando, e é isso, a gente vai sempre evoluindo. Dona Clotilde, a senhora mora aí na Água Fria, né? Há muito tempo. E isso, há muito tempo. Eu vim da Vila Paris para o Bolsão e do Bolsão para cá. Olha aí, E aí a então gente vai. Aqui na Água Fria é uma história muito longa. Bastante tempo, conheço mais quase todo mundo aqui, porque a gente aprende a conviver no bairro que você mora, né? Então, da verdade. Vila Paris para o Bolsão e do Bolsão para cá, cada bairro teve uma história diferente. Mas a gente É. vai sobrevivendo. E, nossa, eu não conheci, né, a Vila Paris. Olha aqui, ó, o Djalma também já. Ele tá no Facebook dando um abraço aqui pra gente. Aqui, ó, Paulo e Clotilde, muito bom estar vendo vocês no Facebook. Olha, Que bom. outro fã seu, é o Michel, dona Clotilde, falou para mim, Ah, Paula, que manda um maravilha. abraço. O Michel falou Isso é que bom. achou uma ótima escolha, parabéns, ótima convidada, uma conhecedora da É. comunidade cubatense. Ele está dizendo, amo a dona Clotilde. Olha que lindo, Michel. Se as mãezinhas da Vila Esperança me ver também, eu acredito que vou lembrar da tia Clotilde. Aqui, ó, ele Porque eu agradece. trabalhei. Pode falar. Não, ele está falando aqui ainda. Agradeço o Ah, sim. carinho que ela sempre teve com os alunos da escola que eu era diretor, a UMA Espírito Santo. Sempre ética, Isso. comprometida com a Ai, o educação. Michel, eu lembrei dele agora. Que saudade. Dê um abraço É, nele por mim. Docinho, o Michel tá me ajudando muito. A gente, sabe como a gente fez, já que não é possível ter esses encontros? A gente está fazendo Sei, encontros virtuais para discutir o plano de governo, né? Que eu sou pré-candidata sei, a prefeita, como a senhora sabe. Então, e o sei. Michel já está participando, está me ajudando, enviando algumas contribuições, algumas propostas. Eu só tenho a Ai, que agradecer. bom. Ele é muito capacitado, né? Uma pessoa Com muito certeza, com competente. certeza. E é uma pessoa de um carisma maravilhoso. Nossa, me ajudou muito ali com as minhas crianças, porque o meu ônibus da Vila Esperança era o ônibus, quem me conheceu lá, quem conhece a tia Clotilde na Vila Esperança, sabe que o meu ônibus era o ônibus que carregava mais de 100 crianças. Era 52 de manhã e 52 à tarde. Era o que mais carregava, era a minha turma. E ele Ó, sempre apoia, sempre apoiava. que legal. Olha aqui, o Genivaldo também, o boy, dando boa tarde, nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores. O boy agora está na executiva do Diretório Apoiadora da Municipal. comunidade cubatense. Aqui, o Djalma avisando que está na casa do Natanael, mandando um abraço de lá. Que bom. Olha, dona Clotilde, como a gente está chique. Quem está nos ouvindo também, a ex-prefeita Márcia Ah, Rosa
falando que... outra amigona, dá um abração nela, fala para ela que eu estou morrendo de saudade. Ela está aqui cumprimentando a senhora. Isso. Fala para ela se a gente está... Falta nós cantar novamente o hino de Cubatão na Avenida 9 de Abril. Cantei abraçada com ela lá. Que a beleza. Raquel, a Lauri. Eu acho que é porque eu não sei se eu avisei, mas a Raquel, a Lauri, olha, tem um monte de gente. Se tiverem me vendo aí, gente, entra aí para falar que eu estou falando verdade. É verdade. Então, a Márcia está contando que ela chegou da aula na Vila Paris nos anos 80. Né? E ela também está falando que a senhora é uma pessoa incrível. Ela também está elogiando. Obrigada, ela também é. São duas mulheres, eu estou cercada de mulheres batalhadoras, mulheres guerreiras, fortes. É verdade. Né? A Márcia, e mulher, você... não menosprezando os homens, mas nós sabemos que nós mulheres fazemos a diferença, apesar de não termos voz. Muitas das vezes, a mulher não tem direito de fala, né? Como deveria. Mas nós sempre sabemos dividir o bolo e dar um pedacinho certo para cada um. É verdade. Sempre essa tarefa do cuidado, né, fica com a mulher. Tanto é que nesses tempos de pandemia, a gente percebe que as mulheres ficaram mais sobrecarregadas ainda. Porque com certeza. Elas têm que cuidar dos filhos que não podem mais ir para as escolas, né? Tem que cuidar muitas vezes de pessoas idosas que moram junto ou pessoas doentes. Sempre todo esse trabalho do cuidado é um trabalho que fica sob a responsabilidade da mulher e não é valorizado, né? Porque uma mulher pode ficar 30 anos, né, lavando louça, cuidando de casa, ela não tem direito nenhum, né, depois de se aposentar. Né? Esse trabalho é um trabalho que é invisibilizado, não é reconhecido. Né? Você estava falando para mim, Clotilde, uma coisa muito bacana agora, que as mulheres têm que ser professora, médica, como é que é isso? Com certeza, porque que nem no caso, eu tenho minha mãe que tem 83 anos aqui, e tenho meu sobrinho, minha irmã está saindo agora, graças ao Senhor, né? Porque o nosso Deus é aquele que está acima de todas as coisas. E ele, quando ele quer, quando ele quer, nada pode ser impedido. Verdade. Então, minha irmã, graças a Deus, está saindo agora dessa doença terrível. Hoje está com 16 dias que ela está terminando, né, essa fase terrível, a fase mais pior, né? Foi testada positivo, mas Deus já deu vitória. Então, quando a mulher, ela assume para si a responsabilidade, o homem, mesmo dentro de casa, que tem alguns que ajudam, o meu, graças a Deus, ajuda, né? Então, quando tem uns que ajudam, mas tem aqueles que sobrecarregam mais. Mesmo sem querer, sobrecarrega. Então, a mulher dentro de casa, ela tem que ser professora, porque ela tem que, a matéria que está dando, e ela, no meu caso, como eu, tem muitas que não têm assim, acesso à internet, não se dá bem com o aparelho, mas tem mães que, apesar de tudo isso, ela está lá lutando, está tentando ensinar o filho da melhor maneira, e eles mandam a matéria, o colégio manda uma matéria que você não sabe qual rede que está, em qual televisão que está, e você fica perdida, mas a mulher, ela tenta se desembaraçar. Mas está muito desorganizado mesmo nessa questão da escola, né? Muito. Eu percebi isso, muitos professores, assim, reclamando, inclusive porque eles estão sobrecarregados, eles não foram treinados para dar aula pela internet. Não existe uma plataforma adequada, né? Os alunos não têm acesso. Muitas vezes o professor está lá dando uma aula e não tem aluno nenhum do outro lado, porque não tem controle. Com certeza, é verdade. Quando é criança pequena, muita gente reclamando que a criança não consegue ter atenção no computador, né? Alguém tem que ficar do lado para ela fazer a atividade. Então, tudo isso sobrecarrega muito a mulher. Com certeza, é verdade mesmo. E outra coisa, nós fomos pegos, não é que nós fomos, o Brasil, assim, nós não esperávamos que isso fosse acontecer. Então, a maioria... A classe alta já estão se debatendo, que tem lá toda a tecnologia à disposição deles. Nós da periferia, nós aqui, da comunidade,
Ninguém, não é todo mundo que tem acesso a um computador. Não é. No meu sobrinho mesmo, os meus sobrinhos têm que se debater. Um fica no celular, outro fica no outro, um consegue, outro não consegue, porque está batendo no mesmo horário. O problema das aulas que eles estão dando pelo computador está batendo no mesmo horário, só tem um celular. E então está complicado. Está complicado. Essa situação está muito complicada. A qualidade... O sinal da internet, né, que é muito fraco em quase todos os bairros. Até aqui no Jardim Casqueiro, assim, eu tenho que no máximo 15 megas. Isso é muito pouco para você fazer aula, trabalhar com vídeo, né? Isso não a gente precisa de um sinal muito mais potente. Uma das minhas propostas, viu, dona Clotilde, é você criar essa infraestrutura de fibra ótica na cidade, garantir internet gratuita para todo mundo da cidade. Eu acho isso muito importante, porque eu acho que o futuro a gente vai cada vez usar mais a internet. Mesmo depois dessa pandemia, eu tenho certeza que essas informações assim de usar vídeo, fazer reunião virtual, né, por meio dessas salas virtuais, tudo isso veio para ficar. A gente não vai voltar para o modo que a gente vivia antes. Todo mundo fala, vai ter um novo normal. O nosso novo normal vai ser usando muito a internet para fazer as coisas. E aí não é justo que as pessoas ricas tenham uma infraestrutura, né, rápida, veloz, e as pessoas mais pobres, né, que já sofrem vários outros problemas, ainda tenham que arcar com essa dificuldade, né? É verdade. Então, é nesse caso que pessoas como eu e outras precisam sim. E assim, como essa proposta que você trouxe, é ótima. Por quê? Se a pessoa realmente pensar num todo, que aí esse projeto que você trouxe, num todo, né? Porque se pensar na periferia não, se pensar, porque eu digo bairro de Água Fria, eu digo bairro de Casqueiro. Se a pessoa, um prefeito, ele tem que pensar assim, eu não vou fazer leis para Vila Esperança, eu não vou fazer lei para Vila Siri. Não, ele tem que pensar num total, né? Verdade. Assim como você falou, bairro do Casqueiro... Governar para todos. Governar para todos, exatamente. É isso aí. A proposta é essa. Porque a pessoa chegar lá, eu acredito que com força de vontade e esperança chega, mas eu acho que fazer política, a pessoa tem que fazer política para um todo. Nós já estamos aí vendo, entra ministro, sai ministro, entra ministro, sai ministro, a gente não sabe nem mais o que fazer. Isso um absurdo, aí, né? É um absurdo. Você vê, nós não temos mais ministro da educação, da saúde, nós não temos. Exato. E nós, mulheres, estamos atentas a isso. Aí o povo fala, é só colocar na balança e ver o que pesou mais, qual foi o governo que melhor agiu para a minha vida ou para nossas vidas. Aí muitos podem falar que não vem ao caso, né? Muitas podem falar assim, governo A não prestou, governo B não prestou. Não foi isso. Acontece que ninguém quis agir na direção de um todo, assim, Brasil, fazer uma política para o Brasil, para, como dizem, favela, não é favela, é periferia, é o bairro de Água Fria. Se eu considero o meu lugar, Água Fria, um dos melhores lugares, porque é eu que faço o meu lugar melhor. E para fazer o meu lugar melhor, né, eu faço o bairro de Água Fria, é o meu melhor. Aqui, enquanto eu morar aqui, eu tenho que fazer o meu melhor aqui pelo bairro de Água Fria. E assim como são todos os vereadores, será o prefeito, e você chegando lá, eu vou cobrar isso. Com certeza. Porque eu tenho certeza que você tem uma ótima maneira de pensar. Nos conhecemos pouco, mas a maneira, só o olhar o livro, você vê a capa de um livro, você pode pensar, poxa, esse livro não deve ser bom, mas quando você abre as primeiras folhas e você começa a ler, aí você entende, não, realmente esse livro faz a diferença, e você é assim.
Assim, o Obrigada, jeitinho, doutora. quando você chegar lá, eu creio, cada um vai lutar com as armas que tem. Mas a política é uma coisa assim, é uma arena. Eu comparo a política Sei. com uma arena. Aham. E ali, a maneira de lutar, o mais forte, às vezes, eu sou mais forte, eu estou crescendo, eu sou isso, não. Davi, ele era o mais pequenininho. Sim. Ninguém acreditava que Davi fosse chegar lá. Mas Davi foi e venceu Golias, que era enorme. Né? Assim Verdade. você vai ser. Eu vou te Você, chamar de Davi. Davi. Tá Ai, que bom? Você vai ser lindo! Davi. Você vai Tomara. ser Davi, tá bom? E aí, Obrigada, quando dona. chegar lá, quando você chegar lá, vai ser bom demais. Então, eu acho Mas eu tô que. falando demais. Não, tá não. É que você fala muito bem, dona Clotilde. A senhora tem muita Uhum. desenvoltura. Alguém aqui já até mencionou isso. Deixa eu aproveitar para mostrar. Sim. Ó, o Michel está falando também que a pandemia e o ensino remoto deixaram mais explícitas as desigualdades sociais, que falta equidade para dar suporte, né, aos que mais precisam da educação para progredir. É verdade, Michel, é isso mesmo. Aqui a minha mãe está nos assistindo, viu? Ó, essa é Eni Que Ravanelli bom. aqui, minha mãe, dando boa tarde e desejando sucesso para Que você, bom. Paula. E para. Eles estão chamando você, Clotilde, de Ana Vitória, porque teu nome está escrito Ana Vitória, que é o nome da tua filha, né? É o nome da minha filha, é. É que ela, Da para filha. entrar no aplicativo, usou o perfil da filha, viu, gente? Então, eu estou conversando aqui com a dona Clotilde, apesar do A tia nome aqui. Clotilde, A tia monitora lá da Vila Clotilde. Esperança. A filhinha dela, que é a Ana Vitória, que também eu já conheci, porque nós nos conhecemos lá no Sindicato dos Professores, né? Fizemos algumas reuniões lá, também no Sindicato acho que da Construção Civil. Bom, temos aqui também o Antônio Timóteo dando parabéns para a gente, que acabou que o Antônio Timóteo ele é pré-candidato em Mongaguá. Tem uma coisa que está acontecendo, sabe, dona Clotilde, que como a gente está fazendo tudo virtualmente pela internet, a gente às vezes consegue até ficar mais perto das pessoas. Então, tem muitas pessoas que eu tenho encontrado na internet, no Facebook, acompanhado, que tem me dado apoio, tem feito propostas para o meu programa de governo, e é gente de Santos, do Guarujá, de Mongaguá. Hoje mesmo, de manhã, às 10 horas da manhã, eu fui participar de uma reunião do candidato a prefeito do PT na Praia Grande. E aí, porque é tudo pela internet, né? Então, é possível, a gente já consegue aproveitar e a gente está fazendo essa colaboração, essa rede de solidariedade que tem sido muito bonita e muito bom para todo mundo, porque aí um aprende com o outro. E é uma nova forma de fazer política. Né? A senhora estava me falando que na sua época, olha, gente, a dona Clotilde é fundadora do Sim de Limpeza, é uma mulher assim que há muitos anos vem lutando pela melhoria da qualidade de vida das trabalhadoras em Cubatão. E ela falava, olha, na minha época a política era muito diferente. Como é que era, dona Clotilde, na sua época? Na minha época, filha, era na garganta, era em cima dos caminhões, muitas das vezes, e às vezes na portaria da COSIPA, e hoje a mulher já não tem voz, imagine naquela época. É mesmo. Era muito difícil, mas a gente, algumas de lá, no caso da nossa prefeita Márcia Rosa, né, que demonstrou a maneira dela, né, trabalhar aqui, ela veio, foi uma das prefeitas mulher aqui em Cubatão. Para nós, no caso meu, foi 50 monitoras que foram mandadas embora, as merendeiras, né, quando ela saiu as vigilantes, quer dizer, estavam todos. Cubatão é um lugar onde eu não sei, eu não consigo assim assimilar o que recebe Cubatão para que não poder administrar bem, né? Então, no caso, temos a nossa prefeita, ela tinha um trabalho só voltado para as mulheres, para os homens,
e de repente nós ficamos sem os nossos empregos. 52 monitoras foram trocadas, as meninas, as monitoras, as vigilantes, as merendeiras, todas foram trocadas, né? Então, eu fui uma que até hoje estou desempregada. Porque você com 20 anos, já está difícil empregar. E com 6.0, mais que não pega mais, né? Aí não chega mais em lugar nenhum, né? Então, aí a gente vai fazendo o que pode. Fazendo o jeitinho brasileiro, né? Então, isso que a senhora falou é muito importante. É assim, na época mesmo da prefeita Márcia Rosa, olha, o pessoal não pode falar disso. Ela batalhou pelo emprego das mulheres. Eu lembro da questão dos ônibus, né? Com certeza. Garantir vaga, né, para as mulheres serem cobradoras de ônibus. Com certeza, esqueci das cobradoras também, todas demitidas. Então, tudo isso, e olha que ela viveu uma situação muito difícil, né? O primeiro governo dela foi maravilhoso. No segundo, ela já enfrentou muitas dificuldades por conta da crise econômica que o país todo vinha sofrendo, né? Aconteceu um problema na economia lá dos Estados Unidos. E isso foi refletindo em todo mundo, porque toda a economia está vinculada, né, ao sistema financeiro norte-americano. Então, a gente sofreu aqui, né, o impacto disso, e principalmente em 2013, e aí as coisas começaram a ficar cada vez mais difíceis no país todo, e lógico, em Cubatão. Mesmo assim, ela fez o que pôde para garantir os empregos, tanto que, apesar de todas as dificuldades, né, ela manteve a cursão aberta até o final, né, ainda que com problemas. Com muita luta, né? Luta. Com muito problema. Agora, o que o atual prefeito fez assim que entrou? Retirou direito dos servidores, fechou cursão, não pagou, até hoje não pagou a rescisão. O meu marido é um que não recebeu nada. Foi mandado embora da MAV, 14 anos de serviço bem prestado. Sabe por quê? 14 anos de serviço bem prestado, tomando conta do patrimônio da cidade, 14 anos, não teve uma falta nesses 14 anos, trabalhou com dengue e não recebeu um centavo até hoje. Não recebeu um centavo. É um dos vigilantes. Assim como tem vários colegas sem receber até hoje. Quase nenhum receberam. Na Cursan, minha sobrinha também não recebeu até hoje. Não, então, além do calote nos direitos trabalhistas, né, o que a gente está vendo é que o prefeito ele tem se aproveitado, né, da restrição dos funcionários públicos e aumentado a terceirização dos serviços. Então, toda a saúde, toda a assistência social está praticamente terceirizada. Então, você contrata empresas que contratam pessoas que vão trabalhar no serviço público. Isso atrapalha muito a qualidade do serviço público, porque tem muita rotatividade e não tem concurso público. Então, quem indica essas pessoas que são contratadas por essas empresas? A gente só escuta dizer, né, que é vereador que indica, né, é apadrinhamento, quem é a favor do prefeito, quem não é. Então, assim, isso é muito ruim. Eu acho, né, que se eu fosse prefeita, eu ia diminuir a terceirização, os contratos. Se fosse não, empresas. Você vai ser. E vou fazer concurso público, porque eu acho que o concurso público é mais justo, porque você dá estabilidade para o funcionário e ele não precisa agradar prefeito, agradar vereador, né? Ele tem o garantido a estabilidade dele, pode fazer um bom serviço sem esse tipo de clientelismo, né? Eu acho isso verdade. Eu sou servidora pública de carreira da prefeitura e eu quero fortalecer cada vez mais, né, valorizar os servidores públicos na prefeitura. E a pessoa tem que abrir programa para jovem também. É muito fácil você... Eu quero, assim, que você sendo uma prefeita,
pense, porque é muito fácil você olhar para um jovem ali numa biqueira, olhar para um jovem assim voltado para o crime, é fácil criticar. Mas pergunta para aquele jovem se ele, quantas portas ele bateu para procurar um serviço e não conseguiu. Porque Verdade. tem alguém muito jovem, mas é muito jovens. Então, eu gostaria de contar com você como prefeita, pensando nisso, pensando que o jovem, se ele tivesse uma oportunidade, ele não estaria onde está. Porque a gente passa, é fácil criticar, mas olhar e chegar perto do jovem e falar, olha, você quer trabalhar em tal empresa? Mas hoje não tem, o jovem não está tendo como trabalhar. O jovem não tem, e muitas das vezes você chega para conversar, você vê que ele tem história. É um jovem que sabe fazer as coisas, é jovem que está voltado para aquilo ali, porque só tem aquilo. Então, eles não têm como fazer outra coisa. Então, tinha que ter um programa para o jovem, para o adolescente, já começar ali o pequenininho, no pré, sabe? Então, trabalhar com eles ali. Você está certa. Você sabe que eu fui lá em Maricá, que é uma cidade do Rio de Janeiro. Hoje de manhã eu até falei nisso, no encontro lá da Praia Grande. E eu conheci um programa lá que eu achei maravilhoso. Eles criaram uma moeda social. E através da moeda social, ele faz transferência de renda, então, tipo Bolsa Família, só que municipal. Sim. Coisa que no governo do PT também nós tínhamos aqui, né? O cartão cidadão, né? Que ajudava o comércio local, porque a pessoa só pode gastar aquele dinheiro em Cubatão. Então, a ideia é criar uma moeda social é a mesma coisa. Você vai usar esse recurso na cidade. Eles lá, né, usando essa moeda social em Maricá, eles transferem uma mesada para os alunos da escola pública, depois fazem uma poupança para que os alunos, quando se formam, possam retirar esse dinheiro e começar o seu próprio negócio. Então, um aluno lá da escola pública em Maricá, que faz todo, né, o ensino fundamental, ele sai com quase 10 mil reais numa conta poupança para começar a entender um trabalho. Isso já dá uma ajuda, né, para o jovem, porque é difícil mesmo para o jovem começar. E eu acho que a gente vai viver tempos mais difíceis ainda, dona Clotilde. Depois dessa pandemia, eu estou vendo um monte de gente quebrando, comércio fechando, né? Os desempregados são cada vez mais. Eu escuto, né, os profissionais aí da área, os professores, falando que nós vamos ter mais de 20 milhões de pessoas desempregadas no Brasil depois dessa pandemia. Então, assim, 20 mil e uma comigo. Então, 20 milhões no Brasil todo, né? Misericórdia, meu Deus. É uma situação muito difícil. Então, assim, a prefeitura, ela vai ter que criar posto de trabalho. Ela tem que apoiar o microempreendedor individual, apoiar essa economia criativa, né? O pessoal que trabalha com cultura, porque ela tem que fomentar a economia da cidade. E eu acho que essa ideia, né, de fazer esses programas, transferência de renda, apoio aos alunos da escola pública e um banco de microcrédito, fazer um banco da prefeitura, sabe? Que vai emprestar dinheiro de forma subsidiada para todo mundo que for morador de Cubatão, né, que quiser abrir o seu negócio, para que a gente dê um apoio, né, para essas pessoas, porque não vai ter emprego para todo mundo. A gente tem que fazer com que eles possam gerar, né, fazer através de economia solidária, né, uma cadeia produtiva, turismo, eu acho que é uma área também que pode gerar bastante emprego, né, aquele turismo de base comunitária, né, que a gente tem nas cotas. Então, são coisas que a prefeitura... Fala. Aqui nós temos, né, a Casa de Pedra, tem tanta coisa para ser explorada, trago o turismo para Cubatão, tem o Perequê, tem vários lugares. Ó, se você continuar pensando dessa maneira, ó, se eu já estava te admirando, estou te admirando mais ainda. Principalmente pensando em trazer. Tu já pensou um estudante trazer esse plano, esse que você acabou de falar, para as pessoas, quando sair,
que não seja 10, mas que seja 2, 5, Isso, é. mais um dinheirinho para eles terem alguma coisa para se firmar, não é? Isso, é. Ah, minha prefeita, tenho certeza de que vai ser bom. E o bom é que isso também vai fazer com que ele queira se formar, porque ele só vai receber esse dinheiro quando ele se formar. Então ele não vai abandonar a escola, verdade, porque ele não vai querer faltar. Ele não vai querer faltar, isso. Essa que é a ideia mesmo. É um incentivo. A ideia é essa, porque é um incentivo, porque se um jovem, uma criança, ele tá ali, é que nem eu, que nem a gente. Muitas das vezes eu trabalhava na São Bento, e às vezes eu chegava lá, e eu tive um problema no olho, a minha chefe, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar. Então eu tive um problema no olho, e na época da conjuntivite, então eu coloquei o óculos e fui. Mas como ela era uma ótima chefe, o nome dela é Eide, ela falou, dona Clotilde, a senhora está doente. Eu falei, tô não, Eide, ela ia sair nesse olho. Mas por quê? Porque eu estava pensando em não faltar porque tinha uma cesta lá na frente. Uhum. O certo da empresa apesar que a Aviação São Bento era uma de que não cortava cesta de ninguém assim à toa. É uma excelente empresa, Deus abençoe eles. Mas como a gente visa, tem empresa que, olha, se faltar vai perder a cesta básica. E a gente não quer perder, assim é um estudante. Se ele souber que ele tem R$100 para receber no fim do mês, mas se ele tiver uma nota vermelha, ele não vai receber. E se ele faltar, ele não vai receber, ele vai ser o quê? Ele vai tentar ser o melhor. Ele vai estudar. Poxa, eu vou pegar R$100 no fim do mês se eu tiver. Agora, se eu tiver nota vermelha, eu não vou pegar. Claro. É coisas simples que incentivam o nosso país. E Cubatão, você chegando lá, Cubatão, eu espero que vai ser disso para melhor. Eu acho porque a gente tem que pensar em políticas que não dependam de muitos recursos, porque a gente sabe que cada vez vai ter menos recurso público, né? Com certeza. Vai ter cada vez menos emprego, então as necessidades vão ser maiores, a gente tem que saber aproveitar bem. O que eu acho que é uma vantagem minha, dona Clotilde, é que eu conheço a administração pública, eu sou formada nisso, eu estou há mais de 20 anos trabalhando na prefeitura, então assim, eu não sou uma pessoa que vou aprender depois que eu for eleita, eu já sei, tenho formação, sei trabalhar, e a gente vai precisar de uma pessoa que seja profissional, que saiba trabalhar na administração, porque não dá mais para ter espaço para amador. A gente vai viver uma crise muito grande, né, nos próximos anos. E tem que estar preparada. E a gente tem que se preparar para isso. E a gente está ruim hoje em Cubatão, porque a prefeitura não se preparou para enfrentar a pandemia. Ela poderia ter feito muitas coisas que o prefeito não fez, porque o prefeito não quis dar ouvidos para a população. Nós mesmos, né, os demais candidatos, eu e outros de outros partidos, fizemos várias sugestões que o prefeito nem levou em consideração. Então, agora, 90 dias depois, que ele começa a fazer alguma coisa. Eu estou falando que tem que fazer teste na população para isolar a população que está doente, para não evitar o contágio. Ele só foi comprar agora. Agora que ele criou esse ônibus de teste da Covid, o ônibus da Covid, era para ter feito isso no início, né? Agora, já, assim, nós já muitos, né? Nós já somos a pior cidade do estado de São Paulo em letalidade, ou seja, em mortes, proporcionalmente ao número de habitantes. Nós temos 90 mortes, né, por milhão. E isso é um número muito alto, é maior que Santos, que é uma das cidades também piores, né, aqui no estado de São Paulo. Mas Cubatão é a pior de todas. E aí, levando em conta que a nossa população é uma população jovem, e Santos tem uma população idosa maior, né? Então fica mais grave ainda, porque quem está morrendo não é o velho, não são pessoas idosas, são pessoas jovens que estão morrendo em Cubatão. É verdade, é verdade. E aí, muitos, e a gente correndo risco. Porque, no caso aqui, como eu tenho minha mãe e minha irmã contraiu esse vírus, ela está saindo agora, quer dizer, ela está saindo, está complicando, mas já tem outra que já está internada, já tem outras pessoas se contaminando, porque
muitos não acreditavam. Esperou muitos morrerem para acreditar. Muitos. O problema foi esse. Muitos, né? Mas porque a gente também não tinha uma informação correta, né? O presidente da República falava, não é nada, é só uma gripezinha, né? E aí ele viu agora a gripezinha, né? E ele viu agora a gripezinha, que não era uma gripezinha. No né? mundo, Complicação. Nossa, no mundo, o Brasil vai ser um dos piores países em termos de mortes. Eu acho que a gente só perde para os Estados Unidos em número de mortes no mundo. Que nós deveríamos ser, assim, o prêmio que nós deveríamos dar era prêmio de alegria, e não esse prêmio, né? É verdade. O país que mais morreu, gente, o país que mais foi tristeza, porque cada lágrima de uma mãe que cai de um filho, eu perdi meu sogro recentemente. Então, quer dizer, você passa por, não é fácil um filho enterrar um pai da pior maneira possível, porque você coloca uma pessoa dentro de um caixão, você não tem direito a se despedir, você não tem direito a chorar os seus mortos, você não tem esse direito. É uma doença que não é brincadeira, é verdade. Eu vivo aqui, primeiramente, tendo confiança no Deus que eu sirvo, né? Que é um Deus que tudo pode, que tudo vê. E cuidando da minha mãe, fazendo a minha parte, porque a de Deus já está pronta. A do nosso Deus, a parte dele já está pronta. A nossa, nós temos que fazer. Verdade. Então, eu estou aqui cuidando, fazendo a minha parte. Quer dizer, se o Senhor resolver chamar, não foi porque eu não fiz a minha parte. Mas a gente está fazendo, assim como todo mundo tem que fazer, né? É bom a senhora falar isso, porque tem muita gente que acaba recebendo informações até por parte de religiosos, tal, de que o destino já está traçado, né? Eu ouvi muita gente falando assim, se eu não vou usar máscara não, porque se Deus quiser eu vou pegar essa doença, se não quiser não pego, como se a gente não tivesse que fazer a nossa parte, né? Que Deus cuidasse de tudo. Isso é uma leitura errada, inclusive uma leitura errada do evangélico, porque o Jesus nunca falou isso. Jesus, ao contrário, quando ele veio a esse mundo, ele falou, ele deu a vida por nós, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos amar. Com certeza. Tudo que ele nos ensinou foi que nós tínhamos que amar ao próximo, a gente tem que ser solidário, a gente tem que trabalhar, cuidar daqueles mais pobres, né? Ele falou que o reino dos céus é dos mais pobres, né? Não ia ser dos mais ricos. Uma coisa é certa, o nosso Deus, ele é o Deus do rico e é o Deus do pobre. Ele não faz exceção de pessoa. Então, a pessoa não deve se tentar a Deus. Se eu sei que ele deixou a medicina para cuidar de mim, apesar que o nosso ministro da Saúde não está tão assim dando uma passeada, mas o Senhor é o médico dos médicos, porém, ele deixou a medicina para nós, para cuidar de nós. Apesar de que eu vou lá, por exemplo, tossi, passei por um processo difícil, fiquei ruinzinha, o Senhor me restabeleceu, eu e meu esposo, porque ele teve contato com o pai dele, né? Teve que fazer o processo, ficou, então, veio os sintomas, veio as quarentenas, veio os sintomas, ele ficou muito ruim, mas o Senhor, foi a parte do Senhor nos livrar, porque nós fizemos a nossa parte. O Senhor, ele diz assim, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então, nós estamos passando esse processo, sentindo na nossa pele, porque você espirra, dependendo do momento, eu vi no Face esses dias, o homem apanhou porque espirrou. E não é dessa maneira, você tem que fazer a sua parte. Agora, o rapaz brigando com o outro porque não queria usar a máscara, desrespeitando o funcionário, judiando do coitado que estava ali trabalhando, fazendo o serviço dele. Então, se é para usar a máscara, se o Senhor... Agora, se eu não tenho condição de usar, o que acontece? Se eu não tenho condição, aí o Senhor me livra. Mas se eu não tenho, mas se eu tenho condição, o meu Deus, por exemplo, se eu tenho uma máscara
e não uso, acreditando que o Senhor vai me livrar, eu estou sendo inconsequente. Perfeito. Porque o Senhor, ele me deu a condição, as pessoas me deu, alguém me deu, então eu tenho que usar. Essa é a minha parte. O Senhor mandou, o Senhor proveu para mim me cuidar. Agora, se eu vou desafiar a Deus, com certeza eu vou morrer. E eu acho que não vou morrer só a carne. E Ele quer que não vou morrer só a carne, vai morrer o espírito também. Eu acredito assim, que Jesus quer que a gente também ajude o outro, né? Se o outro não tem a máscara, certeza. A gente, além de prover para nós, vamos ajudar o outro, né? Eu acho que... Com certeza, filha. O principal é a solidariedade, né? E a gente está, graças a Deus, tem muita gente fazendo solidariedade, porque se não fosse isso, as pessoas estariam mais necessitadas ainda. Agora, eu acho que uma coisa é o trabalho de solidariedade, que é importante, só que ele não pode substituir a ação do Estado. A prefeitura tem que fazer a sua parte. A prefeitura de Cubatão não comprou uma cesta básica para dar para a população carente. E a gente sabe que tem gente passando fome na nossa cidade. Eu acho isso um crime, né? A Prefeitura de Cubatão recebe recurso de merenda escolar e só agora, 90 dias depois, é que resolveu, né, dividir, comprar os tais dos kits de alimentação e dar para as crianças que estão já 90 dias sem consumir a merenda escolar. Então, isso, se não está tendo a merenda... Tinha que distribuir, né? Eu vejo outras cidades... Né? Logo no início, o Guarujá, ele fez melhor, ele não demitiu ninguém, continuou trabalhando as merendeiras, só que eles montavam quentinho e distribuíam as quentinhas para os alunos, entendeu? Comerem em casa. Ajudava, né, a família. Imagina a família que não... Né, o pessoal que não é fichado, né, que trabalha como autônomo. No meu caso, aqui no meu caso, aqui na minha casa, no caso da... Pode falar. Na minha casa, nós estamos desempregados, tá? Eu e meu esposo desempregados. E aí, como é que fica? Graças a Deus, primeiramente, que supriu a necessidade, o colega, Deus usou ele e ele me abençoou, né? Sim. Mas não precisa citar nome, porque a bênção, a Bíblia fala assim, faz com a direita que a esquerda não veja, né? Não, sim, mas isso é bom, a gente tem que incentivar as pessoas a serem cada vez mais solidárias. A senhora é fundadora do Sim de Limpeza, e até hoje o Sim de Limpeza é um ponto de arrecadação de mantimentos para distribuição. Eu tenho toda semana, eu divulgo esse pedido de arrecadação, ninguém precisa saber, né, quem está recebendo. Verdade, meu O importante é quem puder ajudar, a fazer a sua doação, colaborar, porque as pessoas estão precisando e precisando mesmo, filha. E o Sim de Limpeza tem feito essa distribuição de mantimentos e material de limpeza para quem precisa, porque nem todo mundo está cadastrado na prefeitura, né? E aí muita gente que antes até estava numa situação melhor, agora, depois da pandemia, piorou. Então, assim, e a prefeitura não está cadastrando, entendeu? Novas pessoas no cadastro único, né? E como eu falei, ela nem... As cestas básicas que ela está distribuindo são cestas que estão sendo doadas pela iniciativa privada. Ela mesma não comprou nenhuma até agora. Então, eu acho que isso aí, a prefeitura está sendo inconsequente, né? Tá esperando o quê? Tá esperando as pessoas morrerem para dar atenção para esse problema? Eu acho que a pessoa, ele foi eleito para cuidar de uma população, né? Foi ali. Então, tem uma verba para X, uma verba para Y, para Z. Você tem que saber administrar. Sim. Você tem que saber fazer, independentemente de quem é ou quem não é. Porque quem votou nele, por exemplo, se eu escolher não votar em você, mas mesmo assim você vai trabalhar para mim, é o caso dele. No caso, eu acho que um prefeito, se tem lá o nosso presidente da República lá, se eu não votei nele, mas ele é o presidente meu, infelizmente. É uma realidade, ele é o meu presidente. A partir que ele foi eleito, mas como ele foi eleito pelo povo, ele tem que trabalhar para o povo.
não tem partido A nem partido B, é um povo que votou, ele não sabe quem foi, então ele tem que, no caso aqui é o nosso prefeito, ele tem que saber que eu sou eleitora de Cubatão, o eleitor A é eleitor de Cubatão, né? O eleitor A vai votar em você, o eleitor B vai votar em você, o eleitor X não vai votar, mas você vai trabalhar para nós. Claro, e eu estou profetizando, hein? Você vai trabalhar, independentemente. Eu vou. Independentemente, né? Independentemente de quem votou, de quem não votou. Vai chegar lá. Porque eu bati em várias portas. Né? Eu fui durante 4 anos, vai fazer 4 anos agora, né? Não foi falta de procurar serviço. Porque quando a São Bento foi obrigada a nos mandar embora, porque ela não pode, né? Ela está trabalhando, é uma empresa idônea. Então, quando ela recebeu ordem, que eu cheguei lá, que mandaram uma lista de todas nós velhas de casa para ser mandada embora, e principalmente que eu já tinha dourado os cabelos, que nem eu, né? Principalmente. Então, foi mandada essas colegas todas embora, a gente ficou sem chão, porque, no meu caso, eu amava trabalhar, eu amo trabalhar com criança, o meu fraco é criança. Então, quando você se vê 12 anos trabalhando, foi 12 anos eu trabalhei na empresa, e de repente chega alguém e fala, ó, tchau, agora eu vou pôr os meus. Não tem que ter isso em política, sabe? O que eu acho. Não tem que você, por exemplo, você vai, o senhor vai te colocar lá, como prefeita, e você vai chegar lá e falar, olha, quem aqui é do, como que é o nome do prefeito? Meu Deus. Ademário. Ademário. Quem é do Ademário? Ó, você é do Ademário, pode ir embora. Você é disso, pode ir embora. Não, eu acho que não tem que haver isso, e houve muito isso em Cubatão. Houve muito isso em Cubatão. Eu procurei gabinete A, gabinete B, gabinete C. Gente, até vocês me dão uma força aí, eu preciso trabalhar ainda, eu tenho que mais tal ano, eu preciso para me aposentar. Tem como? Então procurei gabinete A, gabinete B, e você já sabe a resposta. Não precisa falar. Nossa. Né? E aí eu estou aqui desempregada até hoje. Estou aqui desempregada até hoje. Então, e muita gente... Mas o Senhor me guardou. Muitos. Eu tenho certeza que esses que tiveram essa resposta vai ter o seu voto. Esses que passaram pelo que eu passei, não são poucos. Não são poucos. É quase a metade da... Metade é quase todos de Cubatão. É verdade. Vão ser aqueles que vão te apoiar para a eleição a prefeita de Cubatão. Quem pensar direitinho vai apoiar. Porque, outra vez, não menosprezando os homens, mas nós mulheres sabemos fazer a diferença. Eu também acredito não menosprezando. Não, verdade. Eu acredito nisso também. Você vê, até agora, nessa situação que a gente está vivendo da pandemia, quais os países que melhor responderam ao problema, né, da crise sanitária? Foram os países governados por mulheres. A Alemanha, Nova Zelândia, vários países que são governados por mulheres deram um show, porque a mulher está preocupada com o cuidado das pessoas, né? Cuidado e eu acho que essa que tem que ser a nossa prioridade, da gente mesmo. Ó, vou só mostrar aqui as pessoas que estão, que cumprimentaram. Esse aqui é meu pai também, viu? Minha mãe e papai fortes aqui acompanhando. A família tem que estar unida, né? Então, graças a Deus também, eu tenho uma família muito unida, que vem me ajudando, me apoiando nesse processo. A base mais forte. É a base mais forte, você tem razão. A Luciana falando aqui, ó, que também seria bom as frentes de trabalho, para quem tem idade e não consegue mais ficha, né? Maravilhoso. Verdade. Tem que criar. Agora podia estar fazendo frente de trabalho para confecção de máscara, frente de trabalho para higienização dos próprios públicos. Sabe, eu dei essa ideia para o prefeito logo em março. Eu falei, olha, cria mais leito, dá um auxílio para o comércio com isenção de impostos,
cria frente de trabalho adequada, né, para a situação de pandemia, que é máscara, limpeza, né, e distribui a merenda. Foi as 5 medidas que eu sugeri para ele não fez nenhuma. Foi só fazer agora. Alguma coisa, né? A Josefa, olha, Josefa Cristina Almeida, falando, Dona Clotilde, que saudade. Dando um abraço. O Michel falando também que é muito triste essa ideia do governo negacionista, né, de fingir que não tem problema nenhum, que não está acontecendo nada. É a mesma coisa com o prefeito, falando que a situação de Cubatão é boa, nós temos como ampliar os leitos. Imagina, a situação de Cubatão é desesperadora, desesperadora. As pessoas não têm leito, não têm atendimento de saúde, não tem teste, não tem emprego, não tem cesta básica, não tem comida, é desesperador. Então a gente precisa se unir, porque a gente precisa mudar essa situação que está acontecendo aqui na nossa cidade. O João Carlos falando aqui, ó, como pode passar fome um povo de um país que tem uma agricultura tão rica e robusta? É verdade, João, porque no nosso país tem muita oportunidade de plantar, e isso é mal aproveitado, né? Tem aquela ideia dos cinturões verdes, a gente pode fazer hortas comunitárias, usar os espaços públicos, né, para cultivar alimentos para a população. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer também. Não custa nada, sabe? O terreno está aí, está vazio, né? A população tem tempo, né? Ela pode ela mesma plantar e ela recolher, né, o fruto com certeza do seu trabalho, vender. A prefeitura pode apoiar organizando feiras de alimentos orgânicos, né? E aí permitir o uso dos espaços públicos para fazer essas hortas, essas plantações dentro da própria cidade. Verdade, filha. O Geraldo, né, falando aqui, ó, que Deus é fiel. Geraldo Belo da Fonseca. Deus é fiel, amém. Família, paz, creia nele e mais ele fará os que confiar nele, amém. Perfeito, João, é muito lindo. Bom essa mensagem também de Cristo. O Michel fala que tem um grupo de alunas do Instituto Federal que está fazendo uma campanha de arrecadação de recursos. Eu sei disso, Michel, e eles estão trabalhando tudo em rede. Instituto Federal, Cindy Limpeza, a lojinha lá do Coquinho Guerreiro, tem vários pontos de arrecadação que estão arrecadando, né, doações e distribuindo para quem precisa. Graças a Deus, a gente tem esse pessoal... Graças a Deus mesmo. Trabalhando aí na nossa cidade, né, pelo bem de todos. O Antônio Valdec falando que se ele votasse em Cubatão, o voto seria meu. Obrigada, Antônio. Que pena que não dá mais para transferir, né? O voto já acabou. O Michel falando que é muito triste essa procura de emprego que a senhora falou, sabe, nos gabinetes dos vereadores, que essa não é função do vereador, né? O vereador tem que fiscalizar a atuação do prefeito, tem que fazer leis, tem que fiscalizar, e ele, em vez de fazer isso, né, fica oferecendo carro, ambulância, emprego, né? Isso não é a função do vereador, é uma pena mesmo que a gente viva isso. O Felipe... No Pátio... Fala pode do falar. Pátio. Não, no Pátio... Pode falar. Então tá, vou falar. No Pátio, a gente... Pode falar. Que aqui tem um delayzinho, então eu começo a falar e a senhora também, mas é normal. O Felipe Araújo Gonçalves está mandando boa tarde, dona Clotilde. Saudade, mulher maravilhosa. Felipe Araújo. Eu conheço, é uma bênção ele. Pode falar. É uma bênção. Fala do No Pátio a gente chegamos lá, faz a ficha, você faz a ficha. Você faz a ficha, você é selecionado, você passa por prova e você não é aprovado. Eu não entendo isso. Várias vezes você faz isso e o meu nome saiu lá, o nome do meu marido saiu lá. Quando a gente chegava lá, não tinha nada a ver. Então, uma coisa que você não entende.
Não sei se é o sistema que talvez não, Não, tem coisa errada. boicote. Não, tem coisa errada. Eu acho que falta transparência. A gente não conhece os Isso. critérios. Eu acho que tem que ter controle social. Tinha que ter, assim, sabe, em todos os lugares da prefeitura, todo serviço público, tem que ter um conselho em que você tenha paridade ali. Usuários, né, daquele serviço, trabalhadores do serviço e representantes da prefeitura. Então, você faz um conselho tripartite e que esse conselho vai fiscalizar o serviço público. Eu acho que com isso a gente garante transparência e garante que a própria comunidade vai colaborar com a prefeitura, porque vai dar sugestão, olha, aqui não está funcionando, melhora aqui, né? Tudo que eu mais queria, se eu fosse prefeita, era ter a parceria. Imagina todos os cidadãos de Cubatão serem fiscais e me ajudarem a fiscalizar e levar o serviço público da prefeitura. É uma bênção, né? Em vez só de você pensar, de você pensar assim, é porque, ó, quem me conhece já sabe que eu estou te atrapalhando. A maioria dos meus colegas não se preocupa, não, que quem está me vendo vai saber, não, só podia ser a tia Clotilde. Mas uma coisa, o que você acabou de falar, por exemplo, com certeza é o melhor, mas só para isso, o que a gente tem que fazer? Lutar para colocar uma pessoa que nem você lá. E aí sim a gente vai. Porque uma coisa que a gente erra muito é, por exemplo, eu vou colocar a Paula lá porque ela vai me ajudar. Não, eu vou colocar a Paula dentro da prefeitura de Cubatão porque ela vai ajudar Cubatão. Sim. Porque ela vai, amanhã, quando o governo dela vai ser um governo ótimo, não só para mim, mas para Vila Esperança, para Vila Siri, para Água Fria, ela vai governar por um todo, né? Então, com certeza, eu estou contando com isso. Ai, que bom. Estou contando com isso. Então, não se preocupe. Eu estou te atrapalhando, porque, que nem eu estava falando, quem me conhece vai falar, a tia Clotilde não conseguia falar num celular, agora está fazendo uma live, com certeza ela melhorou. Não, tá ótimo, não está atrapalhando, não. Aqui, na verdade, esse espaço é mais para a senhora do que para mim. Eu tô aqui agradecida, e olha como passa rápido, já faz 1 hora que a gente está aqui conversando. É muito rápido. Meu Deus, não acredito. Faz 57 minutos, falta 3 minutos para ser 1 hora. E aí nós vamos fechar por aqui, vamos terminar, até para não ficar muito cansativo. Tudo bem, tudo bem. Quero só também mostrar aqui, olha, o deputado federal, estadual, Luiz Fernando, também que estava aqui nos assistindo. Você vê a nossa conversa, Clotilde, chega em vários lugares, não é só em Cubatão. Verdade. Deputado, são companheiros de outras cidades, todo mundo, né, acaba assistindo e querendo colaborar. O Luiz Fernando está saudando, né, a nós duas. Ele está chamando você de Ana Vitória, porque seu nome está escrito assim, mas aqui a Clotilde. E o Felipe Araújo fala de novo aqui que a abençoada é a senhora, dona Clotilde, porque foram anos trabalhando junto e hoje ele leva a senhora dentro do coração dele. Ai, que maravilha, tá bom. Ele também está no meu. É bom. Olha aqui também mais não só ele, como a turma toda. Então, a turma toda. A nossa... Pode falar. A gente colhe o que a gente planta, né, dona Clotilde? Se a gente isso mesmo. A gente colhe o bem. É verdade. E é isso que eu faço. Por onde eu passo, eu procuro semear a semente do bem. Eu levo sempre uma coisa que eu sempre falo para eles, e contava para eles, para a turma que nós trabalhávamos, porque era uma turma guerreira, que quando saiu todo mundo, mas quando a gente se vê é uma alegria grande. Então, eu sempre falava isso para ele, a gente tem que sair de casa com 2 sacolas, uma furada e a outra com fundo bem resistente. As coisas boas a gente coloca. Ó, você tem que sair de casa, da sua casa, você tem que levar 2 bolsas. Uma com fundo bem resistente e a outra com fundo rasgado.
E tudo que você colher pelo caminho, tudo que te falarem de mal, tu põe na bolsa do fundo rasgado. Vai ficar para trás. E as coisas boas, você põe naquela que está com o fundo resistente. Felipe vai lembrar disso. Muito bem. E Isso, é uma coisa séria. Isso é coisa verdade. muito certa, isso é sabedoria popular. Muito bem, a dona Clotilde nos ensinando. Tem toda a razão. Verdade. É isso Com mesmo. certeza. Olha, e mais um último abraço aqui do Luizinho Barbosa, meu amigo, que está dando parabéns pela entrevista, que foi muito boa. Gente, então vamos terminando por aqui. 1 hora de conversa, que passou muito rápido, foi muito gostoso. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade. A senhora é uma pessoa, assim, fantástica mesmo, e, assim, muito consciente, muito politizada. É realmente uma liderança que a gente tem em Cubatão, a gente tem que valorizar e aproveitar mais mulheres como a senhora, para que elas estejam em todos os lugares, seja na política, seja nas igrejas, dentro de casa, que a gente precisa de mulher assim, ó, com garra, com vontade de mudar as coisas. E eu vejo isso muito na senhora e eu espero poder contar com seu apoio, tanto para, né, as eleições, como para todo, no resto da minha vida. É uma amizade que eu quero cultivar para sempre. Foi um prazer conhecê-la. O prazer foi meu. O prazer foi todo meu. E nós vamos continuar se assim nos permitir, né? Porque ele está na nossa vida, nada nos impede de chegar lá. Isso mesmo. Né? Amém. Tá. Até Deus mais. abençoe. Obrigada. Até mais. Obrigada a você, Fia. Tchau. Abençoe todos nós. Amém, amém.